Fala galera, beleza? Meu nome é Renan Fará, eu sou advogado e eu quero conversar com você a respeito da menina de 10 anos de Pernambuco que era constantemente estuprada pelo seu tio. Você quer saber mais sobre o que é o aborto, quando que inicia a vida, se foi aborto que ela fez, o que era o estupro, qual crime ela sofreu? Continua com a gente. Fala galera, beleza? Se você chegou até aqui, por favor, se inscreve no canal, dá um gostei no vídeo, compartilha e comenta, tá? Comenta lá o que você achou do vídeo, ou comenta menina que sofreu estupro, menina estupro 10 anos, enfim. Faça aí seu comentário para que o YouTube veja que é relevante o material que a gente está produzindo aqui para vocês. Isso é muito importante para nós, combinado? Bom, a menina de 10 anos, né? Que crime que ela sofreu? O crime que ela sofreu é o artigo 217-A, o famoso estupro de vulnerável, que é quando a pessoa tem relação sexual com alguém menor de 14 anos, tá? Essa não é só menor de 14 anos o estupro de vulnerável. Se a pessoa tiver uma deficiência mental, também é vulnerável para fins de lei e também vai ser entendido como estupro. Por quê, Renan? Qual que é a diferença? Uma coisa é aquele estupro que está no artigo 213, que é o estupro quando você pratica violência. Se você não transar comigo, não tiver uma condução carnal, não tiver uma relação sexual, eu vou matá-la, ou eu ameaço, ou eu realmente chego a fazer algum tipo de violência. E se essa violência causar uma lesão, é o que a gente chama de estupro real. Aí é outro crime também com uma pena diferente. Mas aqui, para o estupro de vulnerável, né, a gente chama de ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso, ou seja, pode ser o sexo anal. A conjunção carnal é pênis penetrando na vagina, tá? E agora acabei de limitar bem a idade, né, a faixa etária de quem vai poder assistir esse vídeo, mas o ato libidinoso é qualquer outro tipo de ato, pode ser o sexo anal, pode ser o sexo oral, pode ser passar a mão de forma mais libidinosa, né, não só a mera importunação, mas algo mais lascivo, aí seria o ato libidinoso. Com menor de 14 anos, pena de 8 a 15 anos. Renan, mas ele fez isso por anos, né? Isso pode ser, parece que desde que ela tinha 6 anos de idade, ele já cometia estupro, né? Então por 4 anos ele abusou da menina. Ainda que fosse consentido, não importa, o fato dela ter uma idade tenra, ou seja, abaixo de 14 anos, torna o ato violento por si, tá? Por si só. Existe a violência presumida, perfeito? Renan, mas ele fez tantas vezes, isso vai ser visto como um fato só? Vai ser de 8 a 15 anos? Não, aí é o que a gente chama de crime continuado, quando nas mesmas circunstâncias, de fato, mesmo crime, mesma vítima, tá? Aí é o caput do artigo 71, que a gente chama de crime continuado. Como vai ser? Vai pegar a pena de um dos crimes, a maior, se for crimes diferentes, vai ser do crime mais grave, da pena mais grave, tá? E aumentar de 1/6 a 2/3, ou seja, de 8 a 15 anos com aumento de pena, provavelmente vai até 2/3, porque ocorreu por muito tempo esse estupro, tá? Essa vai ser a pena dela. Renan, é pedofilia? Olha, é claro que ter relação sexual com criança é uma espécie de pedofilia, mas não tem aqui a questão das imagens, a questão da veiculação de imagens, então não seria outro crime que não este, vai ser somente esse, 217-A, com o 71 do Código Penal, a parte geral, que vai falar do crime continuado, perfeito? Só esse crime que ela sofreu, na minha opinião, ela sofreu muitos outros, principalmente por parte da Sara Giromini, que é a youtuber que é extremista de direita e que fez questão aí de divulgar o nome da menina, onde ela estava, o que aconteceu, que fez aí causar tumulto, né? Protestos em frente ao hospital contra o aborto, né? A menina lá já vítima de violência de estupro, vítima do aborto, né? Aliás, vítima da parte da gestação dela, que foi indesejada, óbvio, e ainda tentando fazer o aborto, né? O primeiro hospital tinha se negado a praticar, falou que não tinha meios, e ainda tendo que ouvir aí esses protestos. Dizem que ela não ouviu nada, nem ela, nem a mãe, nem a avó, né? A mãe parece que faleceu. Mas mesmo assim, ela estava ali exposta a esse ridículo. Sem falar
de todo o vexame nacional que a Sara Giromini expôs a menina, tá? Aí seria crime contra a honra, aí seriam outros crimes, provavelmente também ilícito civil. Parece que o Ministério Público já está processando e já quer uma indenização bem gorda, né? Que ela pague uma indenização bem alta para a menina. E youtuber, pelo que eu sei, ganha bem, tem mais a que pagar, na minha opinião, tá? Bom, Renan, o que houve? Nesse caso que ela queria tirar, né, esse bebê, né, esse não é bebê, tá? É um nascituro, ou seja, antes de nascer é o nascituro. O nascituro tem direitos, Renan? Tem sim. O nascituro, ele não tem direito a alimentos gravitícios, né? Então existem direitos que são sim dirigidos ao nascituro, ou seja, aquele que ainda não nasceu. Mas a pessoa tem personalidade? Não, só vai ter personalidade depois que nascer, tá? Quando que nasce? Então tem uma questão aí doutrinária para explicar quando que o bebê, né, quando que se torna de nascituro, se torna então um bebê, uma criança. Se torna quando nasce. Quando nasce? Quando respira. Então qual que é o exame que é feito para saber se o bebê nasceu, né? Se aquele ser ali é ser vivo ou não. Tira-se o pulmão do feto ou do bebê, coloca na água. Se boiar é porque teve vida, porque respirou, então teve vida. Então, para fins, por exemplo, se morre depois que respirou, então o que houve ali foi um homicídio, tá? Se foi a mulher que praticou, a mãe que praticou, seria então infanticídio, que é quando logo após o nascimento, pratica, no estado puerperal, pratica ali a morte do bebê. Renan, por que isso é relevante? Você pode ver que essa questão é intrinsecamente subjetiva, ou seja, é só da mãe que tem estado puerperal. Não vai comunicar, por exemplo, um médico que pode ter ajudado a mãe a matar, por exemplo. Aí o médico teria praticado o homicídio, certo? Porque ele não tem estado puerperal. E aí é outra pena. Tudo isso é muito complexo. Olha que interessante, o aborto, né, assim como o infanticídio, assim como o homicídio, né, são crimes de competência do tribunal do júri, são crimes dolosos contra a vida. Quem vai julgar? 7 jurados, vai para lá, tá? Muito interessante isso também. Bom, Renan, foi aborto que ela praticou, né? Então tá, aborto então é interromper a gestação, interromper a vida intrauterina, interromper o desenvolvimento do feto, né? Antes que ele venha a nascer, certo? E aí, quando você interrompe, isso é um aborto. Nesse caso, era aborto, Renan? No caso da menina que queria tirar o bebê já aí com meses, né, de gestação? Não. Bom, é um aborto sim, tá? Mas não é punido. É um aborto. Interrompeu a gestação. Porém, não é punido. Por que não é punido? Porque diz o artigo 128, não se pune o aborto praticado por médico. Aí tem duas opções. 1, aborto necessário. E 2, o aborto sentimental, que a gente chama. O aborto necessário é quando você precisa fazer o aborto para salvar a vida da gestante. Aí não importa a idade, não importa qual foi a origem da gravidez. Se você, marido, casado com a sua esposa pode morrer se ela continuar com aquela gestação, porque por algum motivo aquilo põe em risco a vida dela, é permitido então o aborto, tá? O aborto é legalizado para esse motivo, tá? Por este motivo. É então que a gente chama de aborto necessário. Parece que é o caso da menina também, né? Parece que ela continuar com a gestação com 10 anos de idade causava grandíssimo risco à sua vida, tá? Então, só por esse motivo já era permitido, já era legalizada a prática aí do aborto no caso dela. Nem precisaria de autorização legal, uma vez que a autorização judicial, uma vez que a lei já autoriza, não é verdade? Segunda questão, o tal do aborto sentimental. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, do seu representante legal. Então, tem que ter aí a autorização tanto da gestante quanto do representante legal. Por quê? Porque ela pode ser vítima de estupro, mas ela quer ter aquele bebê. Ela fala, bebê não é resultado da violência, ele não tem nada a ver com isso, eu quero ter do mesmo jeito. Óbvio que ela pode ter então, certo? Mas se ela quiser abortar, não será punida, que é o que a gente fala aqui. O aborto não se pune, o aborto praticado por médico nessas duas opções. Por que praticado por médico? Porque se a pessoa fizer sozinha, ela vai sim praticar o aborto. Olha só, se ela tivesse tomado Cipotec ou tivesse cutucado de alguma forma com um cabide, nossa, cabide? É assim que as meninas fazem, infelizmente, no Brasilzão lá dentro, tá?
E quando se inicia a vida para fins, né, de entender então, tá, então começa, quando que é o início da vida do nascituro? Eu quero entender isso, Renan, né, porque entre o início da vida do nascituro até o momento que precede o nascimento, é o que seria então a gestação e é o que seria então o aborto, certo? Então quando começa? Os mais religiosos, os mais fervorosos, talvez a nossa amiga youtuber aí, vai dizer que é do momento da fecundação, certo? O zigoto, lembra? Imagina aquele desenho do espermatozoide e o óvulo. O espermatozoide entra no óvulo, vira aquele ovo frito, certo? Aquele que a gente chama de zigoto. Aí ele dobra, que vira 4, que vira 16 e que vai pipocando, né? E vai virando uma vida. É aí que começou, Renan? Foi na hora que fez o zigoto? Para fins da nossa lei, a gente entende que é no momento da nidação. O que é nidação? É quando esse zigoto, quando esse complexo de células que vai crescendo, cola na parede do útero. E aí de lá desenvolve. Por que tem que ser da nidação? Por que a gente chama dessa forma? Porque senão a pílula do dia seguinte seria uma pílula abortiva. Por quê? Porque ela manda embora o zigoto. Já teria nascido, já teria ali pipocado, virado várias células e a pílula do dia seguinte elimina, manda embora isso, certo? Então seria abortivo, tá? Renan, no Brasil então é visto dessa forma? É sim. Em outros países, como é que é visto o aborto, né? Quando é que inicia a vida, né? Bom, na verdade, a gente tem que vir para uma questão. Existe projeto de descriminalizar o aborto no Brasil? Sim, existe, né? Existe um projeto do PSOL, na ação de preceito fundamental, na ação de constitucionalidade do preceito fundamental, a DPF 442, que vai pedir para que seja, então, descriminalizado o aborto voluntário, ou seja, aquele que a pessoa, que a gestante quis, para crianças, para nascituros de até 12 semanas, 3 meses, tá? Renan, esse é o caminho? Provavelmente é o caminho que a legislação vai começar a tomar. Em Portugal, são 10 semanas. É legislado, é legalizado o aborto até 10 semanas, ou seja, 2 meses e meio, certo? E por que isso é interessante? Que para a gestante fazer esse aborto, ela tem que passar por um acompanhamento psicológico. Então ela vai ter um momento que eles chamam de reflexão, que ela vai analisar mesmo se é ou não é viável ter um bebê e se for, então vai fazer um acompanhamento antes, durante e depois, tá? Isso é importante, porque de fato é algo que com certeza mexe muito com a cabeça da pessoa. Na Espanha são 14 semanas, ou seja, 3 meses e 2 semanas. Então já dá mais tempo ainda é mais tempo, é mais próximo ainda do nascimento e seria autorizado o aborto voluntário, ou seja, não importa se é sentimental, se é necessário, não importa nada. Ela quis, ela tira. Por quê? Porque o corpo é dela. Renan, o que você, Renan, acha sobre isso? Eu sou terminantemente contra o aborto. Eu, Renan, tá? Pela minha religião, eu entendo que existe aí uma punição espiritual muito grave, mas é fácil eu passar o chapéu dos outros, né? É muito fácil eu falar, eu sou contra, eu não permitiria na minha família, de forma alguma, tem que ter sim, se o bebê nasceu, se a pessoa está grávida é porque ela tem que cumprir aquela missão, o bebê tem que nascer, né? Isso foi muito discutido também a respeito do anencéfalo. É permitido tirar, né, abortar o anencéfalo? Poxa, o anencéfalo é um bebê que vai nascer e que não vai desenvolver, que não vai nunca se tornar um ser humano, né? Vai ser um ser humano, mas não vai ter condições de desenvolver, não vai ter condições de se tornar um adulto, enfim. É um sofrimento muito grande para a família, vale a pena passar por isso tudo? Mas isso é outra questão do anencéfalo. Vamos falar sobre o aborto aqui da menina que não quer, tá? Eu acompanhei na época da faculdade um casal de amigos meus, namorados, né? Eles namoravam felizes aos olhos de todos, mas a menina engravidou, né? Condições boas, né? Dinheiro bom, viviam muito bem. Foi para São Paulo, fez uma clínica clandestina e fez ali o aborto, né? Na prática, então não passou de um pesadelo para ela. Na prática, o aborto sempre existiu e vai existir. Essa é a verdade. A diferença é que vai ser punido o pobre, a pobre, né?
O rico, a rica, vai para uma clínica clandestina, vai ser um médico particular que vai fazer, vai ter um acompanhamento antes, durante e depois, e vai viver a vida como se passasse por um pesadelo, né? Tivesse sido só um sonho ruim. Já a pobre, vai fazer da mesma forma, porque se ela não pode ter, ela não vai ter o bebê, e ela vai então se arriscar aí aos métodos banais, aos métodos que existem aí no Brasilzão, né? Então, quem que mais sofre? Pessoas de classe baixa, tá? Negros, indígenas e pessoas das áreas mais pobres do Brasil, tá? Isso quem diz não fui eu, quem diz é a PNA, Pesquisa Nacional de Aborto 2016, que foi feita. Renan, como é que você tem essas informações? Como é que você sabe? Primeiro que eu sempre gostei muito desse tema. Segundo que eu comprei recentemente esse livro aqui, do canal Ciências Criminais. O livro é escrito por Daniel Lima e José Muniz Neto. O nome dele é Lições de Direito Penal, Liberdade Sexual e Gênero. Muito bom esse livro. Aliás, o canal Ciências Criminais tem muitos livros interessantíssimos e gostoso de ler, uma leitura fácil para você que é do direito. Recomendo que você entre no site e veja o que tem lá, tá? Continuando e já vindo para a conclusão, você teve alguma experiência com isso? Bom, eu fiz a defesa de aborto uma vez, né? Em Americana, fiz a defesa de um caso de aborto, que é raríssimo, mais raro do que enterro de anão, fazer um júri de aborto. Por quê? Porque, em regra, vai caber aí medidas despenalizadoras, né? Ou seja, aliás, descarcerizadoras, né? Não vai presa mesmo por isso, vai dar aí assinar carteirinha, um serviço comunitário, algum tipo de pena alternativa, tá? Porém, nesse caso que eu defendi uma menina, é porque ela parou de cumprir, ela parou de ir lá assinar a carteirinha no fórum, e aí ela sumiu, nunca mais apareceu. Fui nomeado então para fazer com ela revel, ou seja, sem a presença da ré, e fiz o júri dela. E a minha tese até era uma tese de negar o nexo causal, porque de acordo com o laudo médico, o bebê tinha falecido, né, o feto tinha falecido por insuficiência respiratória, ou seja, teria parado de respirar. Porém, a menina tinha tomado Citotec. Citotec, para quem não sabe, é a pílula abortiva. Para fazer efeito, ela é utilizada por duas vias, ou seja, via oral e vaginal. Ela coloca uma pílula lá dentro e bebe e toma outra. Quando dá problema, vai lá no médico, o médico vai abrir e vai ver a pílula lá. Pronto, a menina vai presa em flagrante delito, certo? Porém, essa menina ela chegou a ter o feto no emprego dela, então a gente pensa, poxa, ela era uma menina nova, menor de idade, aliás não era menor de idade, mas era bem novinha, e ela teve então o seu bebê, né, o seu feto, pariu ali, entre aspas, né, ela praticou aborto, no seu trabalho deixou o bebê, né, o feto no lixo do banheiro, e aí ela foi flagrada e aconteceu tudo isso. E aí ela foi presa e depois liberaram, enfim. Eu sei que ela parou ela sumiu, né? Eventualmente ela pode ter até morrido, essa menina, vai saber o que aconteceu. Sei que eu fiz um júri dela e a promotora, na época a doutora Fernanda, né, em Americana, e foi muito bom ter uma promotora do lado de lá, porque uma mulher entende muito mais essa situação, mas ela pediu absolvição no caso da minha cliente porque o caso já estaria prescrito, tá? É até interessante também de pensar por que casos de prescrição tem que ser analisado pelo Tribunal do Júri, e isso dá margem para outro vídeo, né? Bom, basicamente é isso. O caso foi um caso emblemático, tem muitos advogados que vão fazer júri a vida inteira e não vão fazer júri de aborto, né? Eu tive essa oportunidade e conseguimos aí a absolvição da menina, mesmo sem nunca ter visto ela, conseguimos aí a tese vencedora da prescrição, tá? E é isso. Eu entendo que a menina aqui merece todo o carinho, todo o suporte que a gente pode dar para ela, uma vez que ela é sim vítima, né? Ela é vítima por vários momentos do aborto, do estupro que ela sofreu do tio, de forma continuada, do aborto negado pela clínica, não vamos fazer, como não, é um direito dela, isso também é uma violência que ela sofreu, e por fim, de ter sido aí achincalhada pela youtuber que quis causar na vida dela, né? Quem é essa pessoa para falar sobre isso? Aliás, o youtuber é uma raça nova aí que poder demais para pessoas pequenas, muitas vezes, né? Power to little people. É triste, tristíssimo. Mas enfim,
cabe a reflexão. Para você, aborto deve ser legalizado ou não deve? Para mim deve, né? Como eu disse, eu entendo que eu sou contra, eu, Renan, pessoalmente, mas eu entendo que tem que ser legalizado, porque senão corre o risco aí de mais e mais mulheres morrerem em clínicas clandestinas, em métodos aí utilizados e péssimos, né, que causam mortes, milhares de mulheres morrem fazendo o aborto clandestino, fazendo o aborto caseiro, né, como disse, colocando cabide, o arame do cabide dentro de si, causando hemorragia e vindo a falecer, vindo a óbito. Então, é necessária a alteração da lei, tá? Para que proteja essas meninas, protejam as mulheres. É isso, tá? Se vocês gostaram, por favor, se inscreva no canal, dá um gostei no vídeo, compartilha e comenta aí pra gente. Caso aborto, menina aborto 10 anos, menina estuprada, menino de 10 anos estuprado, enfim. Comenta pra gente saber que você leu, que você chegou até aqui. Perfeito? Grande abraço e até o próximo vídeo.